De volta com o Jornal da Correio, agora são 7 horas e 47 minutos. A gente tem visto as chuvas, né, que tem atingido várias famílias. Sabe como isso afeta todo mundo, né, da família que teve sua casa aí violada pelas águas, ao pai de família que não pode sair em segurança. Isso tudo, de alguma forma, afeta a economia. Então, por isso que a gente vai conversar agora com o Guilherme Bahia para falar sobre proteções, né, que a gente pode ter nessas horas, claro, para quem pode arcar com esse investimento, né, Guilherme? Boa noite para você. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa conversa na hora do jantar. Boa noite. Boa noite, linda. Sempre bom participar, sempre poder dar alguma contribuição, às vezes uma voz até de esperança para o nosso público. Com certeza. A gente sabe que as proteções, né, são parte importante do planejamento financeiro. Mas hoje a gente não vai, assim, vamos nos ater apenas aos os seguros residenciais, claro, né, para quem tem disponibilidade financeira de investir. O que é que a gente deve prestar atenção, por exemplo, num caso como esse, de contratar esse tipo de serviço? O que é importante a gente ficar bem atento para saber fazer a escolha certa? Olha, linda, acho que você partiu de um pressuposto que não foi talvez o mais adequado, porque esses seguros eles não são muito caros, não. Eu não estou falando nem de R$500 por ano, talvez até muito menos que isso. É claro que depende da proteção e daquilo que a gente quer proteger. Uma casa, quanto maior, quanto mais bens lá dentro, quanto mais proteções a gente quer, a gente está falando sim de um seguro um pouco mais caro. Mas se a gente estiver falando de uma casa do nosso público médio, digamos assim, uma casa de até 3 quartos, com um carro dentro, esquece o seguro do carro, mas ali com 2 televisões, um computador, sabe, alguns equipamentos eletrônicos e tudo mais, a gente está falando aí de um seguro de R$200 por ano. Então nem é algo tão grande. Mas nos atendo aí às questões mais relacionadas à contratação, procure sempre pôr o que o seguro cobre e o que o seguro não cobre. Por exemplo, ele cobre inundação? Não cobre, porque em caso de chuva, um rio que sobe, uma barreira que desce, esse tipo de situação tem que ser pesquisado. Então, antes de você dizer, eu preciso de um seguro para minha casa, você tem que se perguntar, eu preciso de proteção para o quê? É para roubo? É para assalto? É para queda de raio? É para um desmoronamento? É para quê? E a partir daí, você vai conseguir descobrir que tipo de seguro vai ser mais adequado para você. Nesse caso dos residenciais, quebra essa ideia de que é um seguro muito caro. Em termos de seguro de carro, é demais, é 3%, 5% do bem. Mas no caso de seguro de casa, a gente está falando de 0,05%, 0,1% às vezes, que acaba ficando bem baratinho. Ô Guilherme, chegou uma pergunta aqui da nossa telespectadora, do José Américo, mas antes, deixa eu te perguntar só uma coisa. Dá para todo mundo contratar esse tipo de seguro ou é algo muito caro, fora da realidade da maioria? Como é que é? Linda, não é um seguro caro, mas, via de regra, as pessoas acabam comprando por impulso, sem saber direito aquilo que é coberto e não coberto. Então, nesse caso, normalmente o corretor, que é a pessoa habilitada para vender seguros, ela chega para o cliente e diz assim, tem seguro, cobre isso, isso, aquilo, outro, na proposta. Esquece isso, pede o regulamento do seguro. É lá que diz, por exemplo, sob que condições você é ressarcido em caso de uma situação, de um sinistro, como se chama. Tem que apresentar o quê? Tem que apresentar a nota fiscal? Tem que apresentar a escritura do imóvel? É nesse tipo de coisa que a gente vai aprender a contratar um seguro. Então, muito mais atenção ao que é coberto e a como receber de volta em caso de sinistro do que necessariamente preço. As pessoas vão se surpreender. Seguro de imóvel não é um seguro caro. E uma observação, pouca gente se dá conta de que já tem proteção. Quem tem financiamento imobiliário já contrata obrigatoriamente, quem faz o financiamento imobiliário, o seguro de danos físicos ao imóvel. A seguradora protege caso a casa que você financiou não esteja em condição de moradia. Por exemplo, estourou a caixa d'água lá do prédio e está vazando dentro do seu apartamento, está impossível viver lá dentro, a seguradora cobre esses gastos e depois a seguradora é que vai atrás da construtora, de quem for.
Então, às vezes as pessoas têm a proteção e nem sempre conhecem muito bem o que elas têm direito. Guilherme, a Márcia do José Américo, ela tem pensado em contratar um seguro para o telefone celular. Já foi assaltada algumas vezes e perdeu o aparelho. Tu acha que é um bom investimento aí? É um investimento seguro? Todo seguro, a gente sempre tem que pensar em que cobertura ele vai me trazer, qual é a chance desse evento ser roubada novamente acontecer e quanto me custa ser ressarcido disso. Nesse caso é o prêmio do seguro. O prêmio é aquilo que a gente paga, não é o que a gente ganha. Gostaria que fosse. Nesse caso, o que ela tem que entender é qual é a chance que ela tem de ser assaltada de novo. Se é muito grande, ela também precisa entender como esse seguro vai fazer para ressarcir. Tem que ter BO, ela tem que ser, por exemplo, um celular novo, do qual ela tem uma nota fiscal no nome dela, pode ser de segunda mão ou não. Qual é a relação entre quanto ela paga de seguro e quanto ela recebe caso ela seja roubada novamente? Em que condições esse roubo precisa acontecer? Precisa ser filmado por uma câmera de segurança ou não? Esses detalhezinhos fazem toda a diferença na hora da contratação, Márcia. Então, muita atenção. Procura saber esses detalhes na hora de contratar um seguro. Faz toda a diferença. Tempo estourado. Obrigada pela sua participação mais uma vez, viu, no JC. Boa noite para você. Até semana que vem, se Deus quiser. A você até amanhã, viu? Deixa nem ele se despedir, porque o nosso tempo realmente está estouradaço. Amanhã a gente se encontra, 7 em ponto na hora do jantar. Boa noite para você. Obrigada por hoje. A gente se encontra amanhã.